dizer que você tem duas testemunhas. Uma delas é um adolescente que não está indo muito bem na escola, na verdade está failing, que mata a aula, que é irresponsável no seu trabalho, que dá muito problema para os seus pais, que está usando drogas, que já deixou por aí uma menininha grávida. E você tem mais outra testemunha a seu favor. Você tem uma pessoa que é um pai de família, que é um trabalhador responsável, uma pessoa que faz trabalho voluntário junto à comunidade, uma pessoa de bom nome, uma pessoa que é marido de uma só mulher, uma pessoa que cumpre bem os seus papéis na sociedade, ele paga seus impostos, né? Ele vota, ele cumpre as leis, ele é um trabalhador exemplar, um funcionário exemplar, é um bom pai, um bom esposo, né? Tem um bom nome perante toda a sociedade. Deixa eu te perguntar então, dentre essas duas testemunhas, qual é a melhor testemunha que você tem? Por quê? Porque ele tem uma boa índole. E se você precisasse dessa, se você só tivesse a sua primeira testemunha e levasse ela ao tribunal, o que ia acontecer? O advogado de acusação ia cair em cima da sua testemunha, tentando provar que a índole dela prejudicaria o seu testemunho, né? Que tipo de testemunhas nós temos aqui na Bíblia? Pense comigo. Como viviam os judeus? Eles oravam quantas vezes por dia? Eles jejuavam. O lema da sua vida era buscar a Deus. E Deus pedia deles o quê? Santidade. Eles se absteniam de vinho, né? Eles se abstiam de pecado. Eles faziam o possível para andar retamente, né? Eles tinham uma vida em sociedade que também era exemplar, porque a lei de Moisés pedia isso deles. Eles davam dinheiro para o templo, eles davam os seus impostos para o templo, né? Eles tinham um bom testemunho. A igreja, no começo, basicamente era composta de quem? De judeus. Basicamente todos os primeiros discípulos, membros da igreja, eram judeus. Então já traziam essa bagagem. Somados a essa bagagem, que tipo de ensinamentos nós temos no Novo Testamento? O Novo Testamento ensina o quê? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então eles já buscavam santificação também. A Bíblia no Novo Testamento ensina que a gente tem que ser submisso a quem? Uns aos outros e aos governantes. Não é? Então a gente entende que eles também tinham uma boa vida em sociedade, uma boa vida pública. Pagavam seus impostos, eram submissos às leis, aos governantes, às autoridades. Né? O relato que Lucas nos dá ali em Atos dos Apóstolos, de como a igreja vivia, o que eles faziam lá? Lembra o que eles faziam? O que eles faziam com os seus bens? Quando eles encontravam alguém que tinha menos do que eles tinham. Lembra o que Lucas fala? Eles vendiam seus bens e repartiam com aqueles que tinham menos, para que todos eles tivessem a mesma coisa. Isso que eles faziam. Então, olhe o testemunho que essas pessoas tinham. Você acha que eles tinham boa índole? Eram testemunhos de boa índole? Né? Eram testemunhas de boa índole, não é? Podemos concordar com isso. Mais uma coisa a respeito dessas testemunhas. O testemunho dessas pessoas também estava certo a respeito de outros detalhes em seus escritos. Tem uma pessoa chamada, um erudito, um historiador chamado Colin Hammer.
ele olhou os 16 últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por quem mesmo? Lucas. E nesses 16 últimos capítulos ele achou 84 detalhes que Lucas escreveu, que foram verificados e achados corretos pela história e pela arqueologia. Lembra aquele primeiro versículo que a gente leu do Evangelho de Lucas? Tem uma palavrinha que eu mandei vocês guardar. Que palavrinha é? Minuciosamente. Lucas, minuciosamente, ele gravou o que no livro de Atos dos Apóstolos? O que Paulo fez por 3 vezes em Atos dos Apóstolos? 3 viagens missionárias Paulo fez. E Lucas anotou todos os lugares pelos quais Paulo passou. E tudo que ele fez nessas viagens. Né? Ele gravou os lugares, as pessoas que ele encontrou, como eram as cidades, como o povo vivia, no que o povo cria. Ele anotou o trajeto que Paulo fez pelo mar, né? As paradas, os portos. E nesses 84 detalhes que esse homem chamado Colin Hammer achou, ele achou 84 fatos que foram comprovados arqueologicamente ou historicamente. E que ninguém poderia ter escrevido com tanta perfeição, com tanta exatidão, se ele realmente não tivesse passado por aqueles lugares. Não haveria como colocar tantos detalhes se ele não tivesse feito aquelas viagens. Se ele não tivesse passado por aqueles lugares. Eu dei uma olhada naqueles 84 pontos e peguei algumas coisas que mais se repetiam para passar para vocês. Caminho natural usado nas navegações e a ordem e o nome dos portos pelos quais eles passaram, todos batiam com a localidade dos lugares que foram descobertos pela arqueologia. Lembre-se que lugares que hoje não existem mais, mas que as descobertas arqueológicas apontaram para que o lugar estava naquela determinada posição e batia com o que Lucas escreveu. Né? Títulos de oficiais e magistrados nas cidades que ele passou. Lembra que lá no Brasil, talvez você tenha esquecido, mas eu talvez lembre de alguma coisa, quais os oficiais que a gente tem na cidade? Tem a Câmara dos Deputados, né? O que mais que tem? Prefeito, vereador, isso são títulos, né? Títulos dados a pessoas que trabalham para a comunidade. Lucas gravou essas coisas também. E você note como há diferença, por exemplo, do Brasil para cá. O que nós temos aqui? Nós temos House of Representatives, né? Não é isso? O que mais que nós temos? Nós temos Sheriff. Não temos Sheriff na comunidade? São títulos que não tem no Brasil. Né? Então note que há diferença de um lugar para o outro. Lucas gravou essas informações. E depois, descobertas arqueológicas vieram a mostrar que Lucas estava certo a respeito do que ele anotou. Ou seja, Lucas esteve lá mesmo. Passou por aqueles lugares e o que ele anotou era verdade. Não é? Descrição de cidades, povo, arquitetura, religião, todas essas coisas Lucas anotou. Por exemplo, quando Paulo esteve em Atenas, Lucas escreveu sobre o Areópago, que era um lugar onde os pensadores se reuniam. Também se descobriu depois que era um lugar onde a comunidade se reunia para debater os temas difíceis, né? Tomar decisões para a comunidade. Lucas escreveu sobre os templos, sobre as estátuas, os ídolos de Atenas, né? De Ártemis também. Descreveu o povo, a religião, os muitos deuses que os gregos criam, né?
Outra coisa que Lucas escreveu, o altar do Deus desconhecido. Todas essas coisas foram descobertas pela arqueologia. E Lucas estava certo. Outra coisa, a correta profundidade da água próxima à ilha de Malta. Lucas escreve isso no livro de Atos, e esse eu queria ler com vocês. Está no capítulo 27, versículo 28. Isso hoje pode ser comprovado que Lucas realmente esteve lá com Paulo, naquele navio que estava a ponto de naufragar. Lembra dessa história? Onde eles estão se aproximando da terra, eles estão numa tempestade, e as pessoas querem abandonar o navio porque pensam que vão afundar, e Paulo diz, não façam isso. Se vocês fizerem isso, meu Deus não vai poder salvar vocês. Vocês devem permanecer no barco. Por quê? Porque Deus tinha falado isso com Paulo, né? Eles estavam próximos da ilha de Malta. Então, capítulo 27, versículo 28. Lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Ora, temendo ir dar em rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, e esperavam ansiosos que amanhecesse. Hoje é comprovado que naquele lugar onde eles estavam, a profundidade gravada aqui por Lucas está correta. Ou seja, Lucas realmente estava lá com Paulo, na sua viagem. Eles presenciaram aquele momento. Né? O que tudo isso quer dizer para nós, hoje? Se eles estavam certos, corretos, e com a palavra que nós lemos ali, minuciosamente corretos, nesses detalhes que eram não importantes para a mensagem, o que nós podemos pensar a respeito da mensagem central do que eles escreveram? Se eles demonstraram tanto cuidado, como no caso de Lucas, para estar correto, para estar certo, para colocar informações precisas sobre coisas que eram detalhe, o que nós podemos dizer a respeito da mensagem central das Escrituras? Você não acha que ele também se esforçaria e trabalharia para gravar a mensagem correta? Como nós já falamos, a mensagem central era o quê? Era Jesus. O que ele fez, quem ele era, o que ele representava. Essa era a mensagem central. O que isso quer dizer para nós hoje é que se até agora você ainda não tinha se decidido se esse Jesus merecia crédito ou não, agora você não tem mais desculpas. Não é? E que esse Jesus não é simplesmente um fruto de histórias e de fábulas, mas ele é uma pessoa histórica, que realmente existiu, que realmente viveu e que realmente fez as coisas que aqui estão descritas. Porque tudo isso foi escrito por quem? Por testemunhas. E isso, para você que já crê e para que segue esse Cristo, é uma notícia muito boa, porque você tem mais um motivo para crer. Mais um motivo para caminhar firme nesse caminho. Né? Mais um motivo para louvar a Deus. Agora, para você que não segue esse Jesus, a coisa ficou mais feia para o seu lado. Porque é menos uma desculpa que você tem. Menos uma razão para você se justificar. E mais